dia, quando eu era pequeno, eu era muito magro. Eu me lembro um dia que um camarada, a gente estava saindo de um clube, eu era adolescente e o sujeito me chamou de Olívia Palito. Eu me lembro que eu fiquei arrasado. Olívia Palito, aquilo ali me magoou e a forma como eu reagi àquela resposta foi a pior possível. Eu comecei a ter vergonha de andar sem camisa na frente das pessoas e tal, complexo, né? Mas isso foi na fase adolescente, chega na vida adulta e a gente continua se estressando com comentários depreciativos ou com observações infelizes que fazem a respeito da nossa pessoa. Ninguém gosta de ser ou humilhado, ou ser rejeitado, ou ser muito menos ridicularizado. Mas gente inconveniente sempre vai existir para fazer algum comentário desagradável, não é verdade? A pergunta está não no comentário que a gente recebe, como ele será, se será maldoso ou depreciativo, mas muito mais na resposta que a gente vai dar a ele. E é sobre essa resposta que eu queria conversar com você hoje. O rei Davi, antes de ser rei, era um jovem, era um garotinho, era de todos os irmãos o menor e o mais caseiro. Enquanto os irmãos estavam na guerra, ele estava cuidando das ovelhas do pai. Mas tem aquele episódio onde Davi, o garoto, enfrenta o grande guerreiro gigante chamado Golias, e naquele episódio tem uma frase legal sobre como devem ser as respostas que a gente pode dar quando pessoas ao nosso redor ou como a vida como um todo vierem com comentários depreciativos a respeito de quem somos. Aqui no capítulo 17 a narrativa é longa de como Davi se dispôs a enfrentar o gigante naquela batalha solo, de como o rei se espantou com a coragem e talvez a quase ingenuidade daquele rapazinho franzino que nunca tinha empunhado uma espada. E dentro deste relato, Davi então sai para enfrentar o gigante propriamente dito. E quando o filisteu Golias chega diante de Davi, ele olha para Davi com desprezo. Capítulo 42, sabe como é que é? Um olhar de desprezo. Ele mira o cara assim de cima para baixo e faz um desdém da pessoa dele, talvez da pouca estatura, da pouca idade, da aparente habilidade zero em enfrentar um guerreiro de verdade. Então diz no verso 42 que ele olha com desprezo, porque era apenas um rapaz baixo, ruivo, de boa aparência, e termina dizendo que o gigante fez pouco caso de Davi. Então aqui está um momento em que uma situação de vida ridiculariza a pessoa. Às vezes esse momento acontece numa entrevista de emprego, onde você vai, crente que está abafando, mas de alguma forma o teu currículo é desprezado, ridicularizado. Às vezes isso acontece num investimento amoroso, você está querendo estar junto de determinada pessoa e simplesmente recebe fora. Às vezes são nas tentativas que a gente faz para suceder na vida e as coisas não saem como a gente quer. É esse momento aqui em que o gigante, o problema, o desafio, olha com desdém para a gente. Agora, Davi tem uma atitude e uma resposta fenomenal. Diz que ele olha de volta para o gigante no verso 45 e diz assim: você, gigante, vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você, ele diz, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava empreendendo aquela luta em nome de si mesmo, tampouco era em nome do exército de Israel, muito menos em nome da casa de seu pai Jessé. Davi ia diante daquele desafio em nome do Senhor. Quando nós passamos a viver nossas vidas em nome de Deus e não em nome de nós mesmos, em nome da nossa própria capacidade, mas a gente passa a afirmar quem somos em nome de Deus, quaisquer comentários depreciativos que as circunstâncias emitam sobre nós caem por terra. Davi de fato era novo, pequeno, ruivo e de boa aparência. Isso tudo lhe foi colocado de maneira depreciativa, mas ele ouviu aquilo e respondeu da melhor forma possível, de que ainda que a sua aparência não fosse condizente com o desafio que ele estava almejando, ele não estava ali por causa própria, ele estava ali em nome do Deus que o fortalecia e que o afirmava como pessoa. Essa é a resposta que a gente pode dar aos desafios cotidianos, diante de uma palavra que causaria em nós complexo, que cause em nós a motivação para nos lembrarmos quem é aquele que nos afirma. Em nome de Deus,
venceremos gigantes. Um bom dia para você, um dia de vitórias em nome de Jesus. Amém.